Vocês estão prontos? Então vamos falar sobre a síndrome do vira-lata. Primeiro olhe para quem está perto e diz assim: você é abençoado demais para estar estressado hoje de manhã. Então relaxa. Está tudo sob controle. E não tenha pressa de ir embora. Eu, na verdade, estou com pressa de ir embora porque está tendo um casamento agora e eu era para estar lá no casamento, mas eu escolhi estar aqui. Falei, não, cara, eu preciso ir lá pregar na minha igreja. E então eu vou terminar de pregar aqui, vou pedir licença, eu vou sair correndo. Não sinta que eu sou mal educado, eu gostaria muito de conhecer, mas normalmente eu fico ali no final, a gente tem um tempo junto, mas hoje eu vou vazar, porque eu vou correr lá no casamento. A síndrome de vira-lata me faz lembrar de um dramaturgo, escritor, jornalista, considerado o maior dramaturgo brasileiro, chamado Nelson Rodrigues. Quem conhece o Nelson Rodrigues? Aí, já ouviram falar. E o Nelson Rodrigues, ele trouxe, na verdade, um conceito chamado complexo de vira-lata. E olha que interessante, 70 anos atrás, após o Brasil perder uma Copa do Mundo em pleno Maracanã lotado, em 1950... o Brasil perde no Maracanã lotado para a seleção uruguaia. E 70 anos atrás um cara fala exatamente a sensação que eu tenho hoje. E quando eu encontrei essa frase desse homem, eu falei assim, ó, é isso que está errado. É isso que está sufocando as pessoas. E Deus me deu uma visão que a palavra dessa manhã era como muitas crianças dentro de uma escola que encontraram sacolas. E sabe o que criança gosta de fazer com sacolas? Enfiar a cabeça para ver o que tem dentro. Só que você sabe que uma sacola ela é letal? Muitas crianças morreram por asfixiamento. Asfixiação? Asfixia. Eu falei o primeiro, falei, pô, deve estar errado. Fui pro segundo, graças a Deus tem os universitários aqui de Berkeley, Califórnia, para... E quando a criança coloca a cabeça, ela não consegue tirar, porque enrosca na orelha, enrosca no nariz. Ela puxa de um lado e prende aqui no queixo. E Deus me deu uma palavra e falou assim, ó, arranca as sacolas das cabeças das pessoas. Existe uma coisa que está sufocando o brasileiro. Existe uma coisa que está sufocando as pessoas. E hoje eu quero falar sobre a comparação. Comparação é você andar com uma sacola na sua cabeça. E Deus falou, hoje você vai arrancar a sacola das pessoas. Hoje eu estou aqui para arrancar a comparação do seu contexto, tirar a comparação do seu vocabulário, tirar a comparação do seu mindset, tirar a comparação da sua lógica e cosmovisão de vida. Então, Nelson Rodrigues ele diz, por complexo de vira-lata, eu entendo que a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Por complexo de vira-lata, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. 1950, 70 anos atrás, esse cara já percebia isso. E ele diz, o brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou histórico para autoestima. Para quem sabe, eu sou filho de imigrantes alemães, sou o alemão mais brasileiro que você pode conhecer. De brasileiro só tem a geolocalização onde eu nasci, maternidade Nossa Senhora de Fátima, em Curitiba. Mas dentro desse sangue aqui, até o Taylor, existe 2 sangue, alemão e polonês. Nada mais. Não existe um brasileiro, um italiano, um índio, nada que passou nessa cruza. Lá de 1800, foi vindo, passou pela Polônia, passou pela Alemanha, chegou no Brasil e eis-me aqui. E eu cresci numa cultura alemã dentro do Brasil. Meus pais eram 2 alemães, minha mãe fala tudo assim até hoje. Então, ela me criou naquela visão de cosmovisão de Düsseldorf, da Alemanha. É assim que eles falam. Isso foi interessante para mim, porque você olha para mim hoje e fala assim, o que tem diferente nele? Eu posso te dar a primeira palavra, minha educação. Minha educação ela não foi brasileira, foi uma educação alemã, porque meus pais só sabiam ser daquele jeito, porque eles nasceram lá e com 18 anos, meu pai veio da Suíça para o Brasil, minha mãe com 23 veio de Düsseldorf para o Brasil.
Só que eu cresci viajando em alguns países e quando eu passava pelos países, para mim era mérito falar que era brasileiro. Na França, por exemplo, é demérito falar que eu sou alemão, porque o francês odeia o alemão. Então, ser brasileiro lá era cartão de boas-vindas. E eu percebia que o mundo inteiro ama um brasileiro. Sabe por quê? Porque a imagem do brasileiro está vinculada ao quê? Samba, futebol e churrasco. Eles adoram churrasco. Só que quando eu chegava numa igreja de brasileiro, eu via um povo destruído. Era um povo nativo dentro de um país, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Espanha. Os brasileiros são encolhidos, têm medo. Por quê? Porque dentro da cultura brasileira, se quer fazer uma conferência e dar certo, chama um gringo. E aí as pessoas vêm porque tem um gringo, sabe por quê? Porque ele enxerga o gringo assim, para cima. Só que o fato é que isso está num DNA da cultura brasileira, onde os portugueses, europeus, chegaram e trocaram pau-brasil por espelhinho. E aí o brasileiro pegou o espelhinho e falou, uau! E aí o europeu falou assim, me dá agora o pau-brasil, me dá o ouro, me dá a especiaria. E isso entrou na cultura. E até hoje nós estamos esperando alguém trazer um espelhinho. Só que nós não percebemos que o pau-brasil e a Amazônia estão na nossa mão. Nós não entendemos que o Brasil é o país mais rico do mundo. E nós hesitamos em bater no peito e dizer, não, o Brasil é o país mais rico do mundo. Tira a Amazônia do mundo para você ver o que acontece. Tira a Amazônia. É um impacto ambiental que devasta a terra, acaba com o mundo. Dentro do ecossistema, a Amazônia é um fator essencial no clima mundial. E aí você pode pegar desde um país tropical, onde não tem catástrofes naturais, não tem furacão, não tem terremoto, não tem nada disso. E você fala assim, mas eu quero ir para os Estados Unidos. Um dia eu estava sentado na mesa na Nova Zelândia, e um cidadão olha para mim e fala assim, Cal, eu prefiro acordar e dormir todo dia em cima desse vulcão na Nova Zelândia, tendo a consciência que a qualquer hora esse vulcão pode explodir. Você sabia que a Nova Zelândia está em cima de um vulcão, certo? E que esse vulcão ele está latente, ele está dormindo, adormecido. E as pessoas lá sabem que a qualquer momento esse vulcão pode entrar em atividade. E ele fala, eu prefiro morrer em cima desse vulcão, sabendo que eu posso ir para o ar a qualquer momento, do que lembrar que eu sou brasileiro. Lembrar que eu sou brasileiro me deixa triste. E eu fiquei revoltado com aquele cara. Xinguei ele. Não vou falar do que aqui, porque eu prometi diminuir meus palavrão no meio da pregação. Mas eu falei a palavra popular de bundão. Falei, cara, você é um bundão. Hoje eu não usei palavrão, hoje eu estou usando já uma palavra mais popular. Mas eu achei aquilo lá uma covardia. Eu me senti num barco que alguém pulou dele e falou assim, morra aí. E aí é sobre isso que eu quero falar. Sobre a sua síndrome de vira-lata, que está mais dentro de você do que você imagina. Sabe por que está dentro de você? Porque você nasceu aqui, não porque você quis. Sabe aquele gordinho que ele sempre fica por último no futebol? Você? Você sabe aquele moleque na escola que ele passa sempre pegando o salgadinho do outro? E é sempre o mesmo dono o salgadinho? É você também? Ou você sofreu bullying, ou você era o cara caçoado, ou você era o cara que menos tinha, ou você... E chega uma hora que você sobe no púlpito e começa a olhar para baixo, você não consegue olhar para as pessoas. Por quê? Porque a vida te fez isso. Eu tenho alguns pregadores, amigos meus, que eles sobem no púlpito e falam assim, irmãos, eu sou mirim aqui ainda, perto desses pregadores aqui. Aí começa a falar de mim, que acabei de pregar. Não, porque depois do Cal pregar aqui, irmãos, eu ainda estou aprendendo. Aí quando o cara fala isso aí, você fala, cara, então para que te ouvir? Se você já está se justificando, eu não devia te ouvir. Só que esses caras não entenderam que a questão é você chegar e falar assim, o que interessa é o que eu estou falando e não o que eu sou. Por quê? Porque se você está falando algo que realmente faz sentido, as pessoas vão te ouvir. Agora, se a gente vive numa sociedade meritocrática, onde as pessoas só me escutam pelo que eu tenho, vira o Neymar falando de casamento.
E é essa sociedade que a gente vive. Os poetas, os profetas da nossa época são aqueles que são youtuber. Eles falam e todo mundo leva como verdade, mas eles não fazem nada daquilo, eles não sabem aquilo. Vamos falar a verdade, o que um jogador de futebol faz além de jogar bola? Bem, quase nada. Desculpa os jogadores de futebol, mas é raro aqueles que se tornam empresários, se tornam, né, o Romário, se torna político e tal. Mas a gente começa a pegar o cara pelo que ele faz e ouvir ele pelo que ele faz, mas o que ele faz é uma coisa, e as outras coisas. E a questão é que você precisa estar certo do que você está falando, porque quando você está falando, não interessa os teus resultados, no sentido assim, os teus resultados eles estão numa crescente. Então, no meio de um processo, hoje eu tenho 11 anos de casado, se eu entro numa crise de casamento, quer dizer que eu paro de falar de casamento? Não. Porque mesmo no meio de uma crise, a questão é, o que eu estou falando em casamento é verdade? É verdade, então escute o que eu estou falando. Por isso tenha mais segurança do que você está falando e menos segurança dos seus resultados. Porque senão você nunca vai achar que está pronto para você falar. Você tem que falar. Você tem que pegar o microfone na escola, você tem que pegar o microfone na empresa, tem que pedir uma licencinha. Pessoal, antes de eu fazer meu amigo secreto aqui na empresa, eu quero dar só uma palavrinha para vocês, hein? Ó, essa empresa aqui é um sucesso, essa empresa aqui me construiu esse ano, essa empresa aqui eu quero dizer isso, 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 e de repente as pessoas estão olhando para você e falando, cara, você fala bem na frente dos outros. Por quê? Porque a questão é o que você está falando. Mesmo que a tua vida talvez esteja de ponta cabeça, você esteja endividado, você esteja com problema com o teu filho, você esteja passando por uma enfermidade, não deixe o seu discurso se abalar pelos teus fracassos. Porque não são os seus fracassos que te dão mais ou menos autoridade, são as verdades que você carrega. O poder está na verdade que você fala. Então o valor fundamental nessa manhã é sobre a arte de ser odiado pelos irmãos e continuar de boas. Agora eu tirei você lá de um lado e quero te trazer no final dessa mensagem para o outro lado. Como você ser odiado pelos teus amigos, pelos teus pais, pelos teus irmãos, pelos teus sócios, como você ser odiado pelos irmãos da igreja e ficar de boa, isso não te machucar. E para isso eu vou usar a história de um dos caras mais brilhantes da história. Lá no início da civilização cristã, a civilização começou num cara chamado Abraão. Abraão teve um filho que o nome dele era Isaac. Esse filho teve um nome chamado Jacó, certo? Se você quer saber quanto tempo tem a civilização cristã no mundo, é em torno de 4.000 a 4.500 anos. 2.000 anos antes de Cristo morrer, Deus ele levanta um homem e fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali começa Abraão, a civilização judaica. Então os judeus começaram ali. E isso foi lá hoje, onde é hoje a Turquia. E a partir dali esse cara teve 3 filhos e o neto dele, que era Jacó, era um cara que era um cara muito fera e teve 12 filhos. E olha o que a história diz. Se você puder, abre sua Bíblia em Gênesis 37 comigo. Pegue seu aplicativo, pegue sua Bíblia. Eu gostaria que você seguisse, porque é uma história que se você não entender ela, você vai ficar boiando nos próximos 15 minutos. Mas eu quero que você acompanhe essa leitura comigo, Gênesis 37. Tá todo mundo bem, hein? Se você precisar de uma água, pode ir lá atrás. Se precisar do banheiro aqui do lado. Se você precisar de alguém te abanando, entrega o abanador para alguém que está do seu lado e fala, ó. Mas fique bem à vontade, tá? Habitou Jacó, Gênesis 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa história de Jacó. Tendo José, olha que interessante, essa história de Jacó, mas vamos falar de José. Essa história de Jacó, ponto. Tendo José 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias dos irmãos deles a seu pai. Ora, Israel, que era Jacó, tinha um apelido ali, Israel, tipo o negro da época. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas.
Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhes podiam falar pacificamente. O pau começou a quebrar em casa. Teve José um sonho, e no meio da inocência do rapaz, ele o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, um feixe de trigo, e o feixe ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. E eles disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, terceira vez, tanto mais o odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós queremos de fato ser tocado pelo Teu Espírito. Essa palavra está sendo lançada na 4ª dimensão, e eu declaro que essa palavra vai encontrar uma terra fértil, ela vai frutificar e ela vai transformar o futuro de quem está me ouvindo hoje. Eu declaro, Senhor, que o Espírito de sabedoria está sobre cada um de nós. Fecunda essa palavra. Hoje é dia de mutação, de transformação. Hoje é dia, Senhor, de avanço na vida pessoal de cada um. Por isso, revela com o Teu Espírito aquilo que precisa ser revelado pessoalmente em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Em Atos 7:9, no meio de um review da história, tem um texto que diz assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Esse texto está dizendo assim que os patriarcas, os pais da história da civilização cristã, homens e mulheres assim como eu e você, venderam José por inveja. E por inveja, um José sendo vendido, Deus ainda assim era com José. E essa história me faz entender que não precisa motivos suficientes para você ser odiado. As pessoas hoje, elas carregam no subconsciente uma necessidade de aceitação. Então, para eu não ser rejeitado, eu vou me adaptando até o ponto que você me ama, que você fala bem de mim, que você se torna um cara legal comigo. Nós temos dificuldade em sermos odiados, porque nós entendemos que ser odiado é um demérito. Só que na verdade esse texto está dizendo que ser odiado não depende de você, ser odiado depende de quem está te odiando. Imagine que você tem um pai, esse pai ele tem uma promessa, e na sua velhice essa promessa se cumpre. E ele recebe um filho da velhice. E aí, porque esse pai tinha um outro olhar sobre esse filho, os outros irmãos começam a ter ódio. Só que ódio. Só que esse texto diz que aquele filho, ele era por si só uma pessoa madura. Por quê? Porque 17 anos ele estava apacentando o rebanho. E aí o que acontece? Ele provavelmente começou a ver falcatruas dos outros 11 irmãos. Sabe aquela ração que você tem que dar para o animal, e que se você errar a dose, isso no final do mês significa mais 2 sacos a mais? Provavelmente José chegava e contava para o pai dele: ó, eles estão dando a ração errada, ó, eles estão colhendo no lugar errado, ó, eles não plantaram hoje, ó, hoje o tempo está bom e eles não passaram veneno. Provavelmente José tinha uma intimidade com o pai que era de verdade, e ele trazia para a mesa os assuntos que interessavam ao pai. E ali pela primeira vez os irmãos odeiam José. Segunda vez. A primeira vez foi que o pai o amava diferente dos outros. O pai foi lá e deu uma túnica. Eles começaram a ficar com inveja da túnica, inveja da posição do pai. E na terceira vez, na sua inocência, José ele acorda de manhã e fala assim: meu, tive um sonho, foi muito real. Ah, então conta para nós. E aí é o seguinte, José contou o sonho porque eles perguntaram que sonho que era. E aí José começa a falar: eu sonhei que a gente estava colhendo, e aí tinha um monte de feixe de trigo, e esse feixe, a hora que eu me levantei, os outros feixes, acho que era 11 ou 12, começaram a se curvar na frente de mim. E aí pela terceira vez eles odiaram. Haters gonna hate.
Uma pessoa que odeia, ela vai te odiar. Sabe por quê? Porque ela tem um problema consigo mesmo. O ódio está nela. Eu preciso que você comece a ter uma casca de crocodilo, aonde ser odiado para você precisa ser lógico na sua vida. Porque é impossível você ter resultados na sua vida que não vão levar pessoas a te odiar. Se você tem um bom casamento, quem está divorciado te odeia. Se você tem filhos saudáveis, quem tem um filho especial tem uma dificuldade de admirar o seu filho. E pela vida nós passamos por contextos assim. Quem tem uma faculdade, sem perceber, talvez é odiado por quem não tem uma faculdade. Quem tem uma esposa morena, linda, de repente começa a ser mal falado porque ele não tem uma morena linda em casa. A dele é loira, ele queria morena. E de repente a gente começa a entrar num mundo de ódio. Eu não gosto dela, olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que... Sabe, quem é magro não tem nenhum problema, mas quem já está sobrepeso já começa a ficar com raiva da roupa de quem é magra. Isso são sentimentos que vão subindo no seu coração e que eles não perdem autorização. E aí você se comporta assim. E hoje eu quero falar sobre 3 prejuízos dessa sacola na sua cabeça. 3 prejuízos da comparação. A comparação, ela vai te trazer um prejuízo que afeta todo o seu futuro. Primeiro prejuízo da comparação. Os irmãos de José passaram por uma crise de identidade. A partir do momento que eles começaram a ficar olhando como que o pai tratava José, eles esqueceram como eles tratavam o pai. A partir do momento que eles começaram a odiar José por ter recebido um presente do pai, eles esqueceram o pai que eles tinham em casa. Porque não interessava mais o pai, interessava José. Estava com raiva de José. Sempre quando eu comparo, eu perco. Guarde isso. Todas as vezes que você se comparar, perceba, você vai estar perdendo. Porque quando você está bem, você não lembra de comparar. Nós nos comparamos quando as coisas não estão bem. Eu me comparo quando estou sobrepeso, não quando estou magrinho, bonitinho. Eu me comparo quando algo deu errado em casa, e não quando está tudo certo em casa. Eu nem lembro que alguém está passando um problema. Percebe que sempre a gente se compara quando eu estou no demérito. Só que o fato de eu estar no demérito já me faz entender que eu perdi. E aí você se sente um perdedor não porque você está em dificuldade, você se sente um perdedor porque você se comparou. O seu prejuízo é da sua comparação e você sempre vai se sentir menos. Você sempre vai se sentir para baixo, você sempre vai se sentir mal visto. Gratidão. Lembre, comparação é inimiga da gratidão. Eu falei isso no começo? Não? Desculpa. Primeiro prejuízo, a comparação é inimiga da gratidão. Gratidão é uma palavra que está até em alta, certo? Hashtag gratidão. O Baracate, quem que segue o Dr. Baracate? É um senhorzão top, acho que é ortomolecular, alguma coisa assim. E ele escreveu o livro e é um senhor lá de 50 e poucos anos, 60 anos quase, e ele é todo malhadão, morenão, bugrão, bonitão, barbudão, ricão. E ele, a vida dele é só hashtag gratidão, pessoal, porque é gratidão. Pessoal, tô aqui hoje em Mogi, como é que é? Tô aqui no resort na Bahia e é gratidão. Isso aqui é só gratidão. Ele tem milhões e milhares de seguidores. Por quê? Porque ele difundiu um conceito, gratidão. E as pessoas falam gratidão. Você nem sabe, às vezes, você coloca uma foto assim, escreve gratidão, mas você não sabe de onde que veio essa gratidão. Mas é da mídia social que veio de um cara que começou a difundir gratidão. A gratidão, olha que interessante, é o elemento básico da plenitude. Você não tem plenitude de vida enquanto você não se sente grato. Ah, mas eu quero uma plenitude de vida. Como que faz? Começa pela gratidão. Eu sou grato. Gratidão é a tua capacidade de você desejar tudo aquilo que você já tem. Gratidão é a sua capacidade de você desejar o que você tem e não o que você não tem. A questão é que nós vamos tendo as coisas e paramos de desejar o que nós temos. Sabe aquele carro que você queria comprar? Você quer um ano você tem um sonho de comprar um carro. Quando você compra no segundo mês, esse carro para você já é usado, tá velhinho, tá não sei o que, você já começa a olhar para outro carro. Sabe por quê? Porque a gratidão mudou dentro de você. Eu me lembro um dia que meu pai ele comprou uma veraneio e a gente andava de Kombi. E essa veraneio era 79, era uma veraneio assim,
carro de garagem, ilustradinho, bonitinho. Meu, dentro de uma Kombi, uma veraneia, não tinha nem comparação. E aí na primeira saída que a gente deu, saindo da chácara lá onde a gente morava, eu me debrucei assim entre os bancos e olhei para meu pai e falei: nossa, pai, seria legal se essa caminhonete aqui fosse igual aquela outra que é aberta atrás, né? Meu pai virou um tapão na minha cara, assim, ó, pum! Deu um tapa na minha cara e não falou nada. Foi a maior lição de gratidão que eu tive na vida. Ele não precisou falar nada. Porque aquela atitude estava me arrebatando daquela experiência. Aquela atitude estava tentando azedar aquilo que para o meu pai era muito custo, ter uma caminhonete que ele tinha. Assim funcionava lá em casa. Eu falo que é germânico o negócio. Gratidão para mim é como um detector de mentais. Sabe que na praia de Copacabana, no final do dia, você vai encontrar uns caras assim, eles estão com uma haste, e eles ficam passando assim, até eles detectarem brincos, anéis. E aquele anel ali, ele funde, vende. E a ausência de gratidão é a tua incapacidade de detectar o quanto você tem. Quando você tem gratidão, você percebe fatores que você nem ia perceber. Você detecta o quanto você é bendizido, bem abençoado. Você percebe qualidades presentes na sua esposa que quando você casou você não percebia. Você começa a detectar, você fala: meu Deus, olha que coisa boa isso. Meu Deus, eu tenho dinheiro para ir de Uber, não de ônibus. Meu Deus, você começa a perceber o quanto você tem. Por isso não deixe a comparação arrebatar de você a gratidão. Quem se compara é ingrato. É grave. Eu não consigo imaginar uma vida sem gratidão. Uma vida sem gratidão é uma vida terrível. Por quê? Porque nada está bom. Segundo lugar, a comparação é inimiga da comunidade. Comparação é inimigo da comunidade. Os irmãos de José passaram a enxergar a vida através da perspectiva do nós e eles. Os 11 falaram assim: não, porque nós e José. Isso aí me lembra um partido político. Você começa a perceber as pessoas do outro lado da mesa. Você começa a perceber que é nós e eles. Não, porque a gente vai na casa deles. Não, eles não vieram aqui na nossa casa. Não, porque eles não querem saber da gente. O senso de pertencimento. O senso de pertencimento de uma comunidade, ele para de existir a partir do momento que você se compara. Quando você se compara, você se exclui de um grupo, porque você acha que esse grupo não te aceita, você acha que esse grupo é arrogante, você acha que esse grupo, porque eles cantam em inglês, eles são playboy, você acha que esse grupo, porque você não fala inglês, você acha que você é menos, então isso aqui não é para você. Já teve casos assim aqui. Por quê? Porque você se compara e a comparação é inimiga da comunidade. Você não se sente parte, porque você sempre está se sentindo reduzido, fora. Eles e nós. Por que os irmãos de José não passaram a reconhecer tudo aquilo que José era dentro da sua casa? Na verdade, eles deviam valorizar que um cara como José estava dentro da família deles. A comparação, ela te arrebata do presente. Quando você se compara, você vai estar num lugar que você não queria estar. Mas por que você não queria estar lá? Porque você se comparou. Não, eu queria estar em Nova York, eu queria estar naquele casamento que eu não fui convidado, eu queria estar... Mas então, por que você está aqui? Quando a gente se compara, a gente sai daqui e eu não queria estar aqui. Mas na verdade você veio aqui para quê? E eu e você, nós precisamos ter a gratidão, a comunidade e falar: eu sou grato por essa igreja. Existem lá pessoas muito mais inteligentes do que eu. Existem pessoas menos inteligentes do que eu, existem pessoas mais ricas do que eu, existem pessoas mais ativas do que eu, existem pessoas mais dinâmicas do que eu, mas está tudo bem, graças a Deus que eu estou naquela comunidade. Comparação te deixa na solidão, você começa a se isolar socialmente. Por quê? Porque você se sente, a sua cosmovisão de mundo começa a ser contorcida. Deus me deu no começo desse ano 2 palavras para a igreja no cinema, e Deus falava assim: é tempo de você estabelecer uma comunidade consistente e relevante. A igreja no cinema, por 5 anos, ela foi aquela jangada, onde as pessoas vinham, nós catapultávamos as pessoas, elas voltavam para a sua igreja,
As pessoas abriram igrejas por causa da Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Pessoas foram tocadas, foram encorajadas, foram inspiradas. Só que Deus falou esse ano, comece a estruturar uma comunidade consistente e relevante. Primeiro que a consistência é o que chega no fim. E relevante é aquilo que faz a gente ser o que a gente nasceu para ser na sociedade. Só que a partir do momento que eu me comparo, eu saio da consistência. Eu saio da relevância. Eu começo a ter raiva de quem eu devia passar a admirar. Eu começo a querer vender meu irmão. Eu começo a querer xingar o meu pai. Porque eu acho que meu pai que está errado de amar mais um irmão do que o outro. Só que essa relação de José com o pai dele era uma relação do pai dele para com Deus. Jacó tinha uma relação com Deus e Deus honrou essa relação. Por isso ele tinha um apreço diferente por José, porque era uma parada entre Jacó e Deus. Só que os irmãos estavam se intrometendo naquilo que era o gosto do pai. Se o pai ama, qual que é o problema disso? Eu tenho crises de famílias que quando dá um presente para um filho tem que dar para o outro também. Você está matando seu filho. Seu filho vai ser uma ameaça social para o meu filho. Não, mas lá em casa sempre funcionou assim. Minha avó dava para um, dava para todos. Me fale o fim da sua avó. Quanto que ela fez de grande no mundo? Está errado isso. Meu pai tinha 7 filhos e não tinha dinheiro. Sabe o que ele fazia? Quando o primeiro chegava numa idade de ter bicicleta, ele dava aquela bicicleta para o primeiro. Quando o segundo chegava naquela idade, você acha que ele precisava comprar outra bicicleta? Já tinha uma bicicleta para o segundo. Porque daí a questão era a idade. Meu pai era muito inteligente. E aí chegava a hora e eu era o mais novo, não via a hora de andar de bicicleta, porque eu admirava meu irmão que andava de bicicleta. Eu não via a hora de tirar minha carteira, porque meu irmão tinha tirado a carteira e já me levava para cima e para baixo. Eu criava um vínculo na verdade, de admiração, onde alguém era maior do que eu. Você precisa entender que seu filho ele é único, pare de comparar ele com o outro. Ele é único. Se você tem um carinho diferente pela moça e um jeito mais rude com o menino, continua assim, é assim mesmo. Porque as pessoas são únicas, seu filho não nasceu em série, para você tratar tudo igual. Porque os problemas vão vir diferente de cada um deles. Nós precisamos tratar os problemas de cada um deles diferente. Quantos pais falam assim, ah filho, a sua irmã sempre tirou notas boas, você aí ó, virou esse traia. Não, você está matando a relação de um irmão com uma irmã. Essa irmã vai olhar para a irmã e vai falar, pô, te odeio. Porque você é boa, eu não. A gente gera comparação em casa e não percebe. O elemento básico para a comunidade é vulnerabilidade. A fala aqui do Léo, o Léo falou de uma fala que justamente eu trouxe para essa mensagem que eu ouvi junto com ele, esse cara falando. Talvez foi a melhor fala daquela noite aqui na Mentes Criativas. E o rapaz ele diz que hoje a festa, a balada, o bar é uma celebração da individualidade. Então você coloca um som alto onde ninguém consegue se comunicar. Você abaixa a luz onde ninguém consegue se enxergar. E aí você deixa rolando para as pessoas apenas se tocarem. Mas elas se tocam, mas não se relacionam. Por quê? Porque eu não quero você para a minha vida. Eu só vim aqui ter uma noite com você dentro da minha individualidade. E esse cara, ele chama atenção para a igreja. Ele fala, as igrejas estão virando isso. Nós aumentamos o som, baixamos a luz, queimamos do espírito, mas no final a gente não se funde, todo mundo vai embora. Sabe por quê? Porque falta vulnerabilidade. Vulnerabilidade é você chegar aqui, baixar sua calça e mostrar quem você é. Assumir os seus erros publicamente. Um dos conceitos que eu mais carrego na minha vida é um conceito chamado integridade. Integridade não é não errar, integridade é tornar públicos os teus erros. E quando eu torno públicos os meus erros, eu me torno vulnerável. Agora, quando você começa a colocar uma imagem produzida, você vai se tornar escravo dessa imagem. Você vai ter que sustentar essa imagem. Família é inerente vulnerabilidade. Não existe família sem vulnerabilidade. Na sua família você obrigatoriamente tem que ser vulnerável. Eles te conhecem. Tua mãe sabe o jeito que você fala. Seu irmão sabe o jeito que você cuida das suas finanças. Seu pai percebe o jeito que você é viciado em casa em algumas coisas. Por quê? Porque ali não tem como não ser família e não ser vulnerável.
E nós precisamos nos tornar vulnerável dentro dessa igreja. Não existe conceito de família sem vulnerabilidade. Não existe igreja sem vulnerabilidade. Então seja vulnerável. Permita que algumas pessoas entrem na sua vida e conheça algumas áreas que você não gostaria de ser conhecido. Mas tenha certeza, nós estamos aqui para colocar você para cima, não para baixo. Nós queremos te construir, não te desconstruir. Nós queremos te valorizar e revelar para você o valor que você tem e não te desmoralizar. Em terceiro lugar, a comparação inimiga da celebração. Qual que é o primeiro? Alguém lembra? Comparação inimiga da? Segundo, gratidão, comparação inimiga da? Comunidade. Terceiro, comparação inimiga da celebração. Os irmãos de José perderam a oportunidade de celebrarem a revelação que Deus estava trazendo para toda a família sobre o futuro de uma nação. Se você continuar lendo a história, para você descobrir qual foi o fim da história, foi que José se tornou o governador do Egito, e aqueles que venderam José, 15 anos mais tarde, foram aqueles que voltaram e se alimentaram deles. Lembra do nós e eles? Esses 11 irmãos eram para estar ocupando cadeiras junto com José naquela nação. A comparação é inimiga da celebração. Se você não celebra quem está junto com você, você não vai chegar onde ele vai chegar. Você se compara porque na verdade você quer chegar antes dele. Só que existe uma coisa chamada unção. E a unção é o mistério de José com os irmãos dele. Por que ele? Não sei. Existe um mistério chamado unção. Comece a reconhecer e celebrar algumas pessoas que você vê e fala: cara, esse cara é ungido. E porque ele é ungido, eu celebro ele. Não porque ele é bom, não porque ele é metido, não porque ele é autossuficiente, não. Porque tem uma unção nele. Quando ele fala, mudou minha vida. Quando ele traz algo, isso muda a cidade. Você consegue imaginar que aquele sonho de José estava dizendo assim, ó: vai chegar um tempo de fome nesse país, e o país inteiro vai se curvar diante de mim. José estava falando sobre uma revelação de Deus sobre o futuro da nação. E esses irmãos perderam a oportunidade de celebrar e falar: estamos contigo, aonde você for a gente vai. Eles perderam a oportunidade de se tornar a família real daquela nação, que era o Egito, por causa da comparação. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meus irmãos, chorar com os que choram é fácil, mas chorar e se alegrar com os que se alegram é só para quem é curado. Você precisa ser muito bom para se alegrar com quem está se alegrando, ainda mais quando o sonho dele era o teu, ainda mais quando a posição dele era a sua, que você tanto queria. Mas entenda o todo, saia de dentro de uma bolha, de uma sacola que está dentro da sua cabeça, e comece a entender que nós precisamos ser parte de algo maior. É sobre nações, é sobre países, é sobre cidades. Não é sobre esse domingo aqui. Não é sobre a sua profissão, ou sua empresa, ou o cargo que você carrega na sua multinacional. Não é isso. Mas é sobre o que Deus quer fazer com você lá. Sabe, quando você se compara, você não consegue celebrar. E nós precisamos resgatar a celebração entre o povo, um celebrando o outro. Não é demagogia. Não é demagogia. Algumas semanas atrás eu contei essa experiência que eu contei aqui essa experiência que eu terminei. Chegou a parte da minha palestra na conferência que eu fui, e eu pedi um aplauso pro cara antes de mim. Falei isso aqui? Não? Então a gente estava numa conferência, e aí eram várias pessoas, e de repente teve uma palestra sobre saúde. E aí o doutor ortomolecular, um cara que é youtuber e tal, um cara muito dinâmico, muito legal, ele terminou a fala dele assim, foi muito legal. E aí, só que legal, comer brócolis e tal, a cadeia, né? O grão tem que estar para baixo, o leite está para cima, tal, na pirâmide, é tudo muito bom. Só que para mim, tipo, ok. Só que quando eu peguei o microfone, o Espírito Santo falou assim, ó: pede um aplauso para ele. Eu falei: sério? Demagogia não é comigo. Não, pede um aplauso para ele. E eu pedi um aplauso para ele. Quando ele foi aplaudido,
Eu comecei a falar, e esse cara com a esposa dele me escutaram por 1h30, e ele fazia assim, ó, e fazia assim. Eu não entendi o que estava acontecendo. E ele fazia assim, ó. E aí, no final da palestra, eu vou embora, a esposa dele me escreve no Instagram e fala: Cal, talvez você gostaria de saber, mas o meu marido, ele é espírita, e fazem 12 anos que eu jejuo, eu oro, eu faço de tudo para levar ele numa igreja, mas enquanto você falava, ele me cutucava e falava: na igreja desse cara eu iria. Ela falou assim: eu nunca imaginei que o meu marido ia ter disposição para passar pela cabeça dele de ir numa igreja. E sabe por que ele ficou me ouvindo? Porque eu pedi um aplauso para ele. Sabe, não é demagogia, não é tipo, não, é entender assim, honra ele, celebra a conquista dele. Às vezes a conquista dele é óbvio na sua casa. Às vezes uma pessoa ir comer num restaurante, para ela é o auge do ano dela, porque ela não pode comer toda semana. E de repente você chega lá porque você come mais uma vez na semana no restaurante e você não valoriza aquele momento na vida dessa pessoa. Celebra aquela vida. Leva o vinho debaixo do braço. Fala: por causa do seu jantar eu trouxe esse vinho, por causa de você. Nós precisamos resgatar a comunidade, resgatar a celebração e resgatar a gratidão no povo. Você vai ver o quanto sua vida vai mudar. Você vai estar por completo onde você está. Sendo isso legal, ruim, a questão não é o que você vai ganhar lá, é o que vão ganhar de você lá. Quando você se livra da comparação, você se torna o doador e não mais o parasita que busca sempre receber de alguém. Amém?